Vamos falar aqui dos regimes contábeis, diferença entre regime de competência e regime de caixa. Bom, já falamos sobre contas, já falamos sobre atos e fatos administrativos e antes de começarmos o assunto de escrituração, vamos falar de regimes contábeis. Nós visualizamos em blocos passados que a contabilidade possui entre os seus princípios o princípio da competência. Ou seja, o princípio da competência é que o registro contábil deve ser feito no momento do fato gerador. Ou seja, independentemente se houve recebimento ou pagamento. Então a contabilidade, em regra, trabalha com o regime de competência. Mas existe também a possibilidade do regime de caixa para algumas situações específicas. Então nós vamos abordar aqui a diferença entre o regime de competência e o regime de caixa. Legal? Bacana? Então vem comigo na tela. Bom, regimes contábeis são os critérios adotados para registro das operações da entidade e são classificados em regime de competência e regime de caixa. A diferença entre os dois regimes, basicamente é uma questão relevante que vai influenciar diretamente no cotidiano do setor contábil. Por exemplo, o lucro apurado pela empresa, através do confronto entre receitas e despesas, ele é apurado pelo regime de competência. Ou seja, então, não necessariamente quando eu tenho uma receita eu tenho caixa, perfeito? Porque o lucro é apurado pelo regime de competência. Então, ou seja, a contabilidade faz o registro da vida financeira de uma empresa e tais regimes podem oferecer diferentes pontos de vista sobre o negócio. Então, ou seja, se ela faz o registro por regime de caixa, eu só posso registrar de fato quando ocorre ou a entrada ou a saída de caixa. Tá? Então, sendo assim, é possível utilizá-los com objetivos distintos, fazendo com que cada um contribua à sua maneira e dessa forma tornando o retrato do que acontece na empresa mais próximo da realidade, com uma filmagem feita por diversos ângulos. Mas, meus amigos, na prática, basicamente, a contabilidade precisa ser feita por regime de competência. Tá? Quando uma empresa não tem escrituração regular, a gente vai falar sobre isso, ela pode manter o seu livro caixa. Mas a escrituração regular se faz através do regime de competência. E algumas empresas tributam pelo regime de caixa, mas a sua escrituração regular é feita por regime de competência. Legal aqui? Tá? Ou seja, na contabilidade, toda movimentação que afeta ou possa afetar o patrimônio da empresa vai dar origem a eventos ou a lançamentos contábeis. Então isso ocorre em situações como compras, vendas, pagamento de salários, entre outros. Então, ou seja, o regime de competência e o regime de caixa são maneiras diferentes de realizar o registro desses eventos. Legal? Bom, regime de competência, como nós já estamos falando há um bom tempo aqui, as receitas e despesas são contabilizadas assim que ocorrerem, ou seja, considerando a data do fato gerador, independente se houver pagamento ou recebimento. Vendi a prazo, receita, reconheci a despesa, não paguei ainda, mas vai ser a despesa. Então essa é a lógica. Então é um método para realizar o registro do lançamento contábil na data em que o fato acontece, em que o evento acontece. Ou seja, na data do documento da receita ou despesa realizada. Não importando quando vai ser pago ou quando será recebido, mas sim quando for realizada a transação. Então, ou seja, não importa o dia que eu vou receber, não importa o dia que eu vou pagar. Importa o dia do fato gerador. Legal aqui para vocês? Beleza? Então, ou seja, se a empresa que comprou algo com seus fornecedores e parcelou em 2 vezes, no regime de competência, o valor integral será contabilizado assim que a nota fiscal for emitida pelo fornecedor, independentemente da quantidade de parcelas. Tá? Então, eu vou ter um lançamento contábil sugerido aqui. Qual é a lógica aqui? Se eu comprei mercadorias, mercadorias é um ativo. Ativo natureza devedora. Eu estou aumentando ou diminuindo o meu ativo? Estou aumentando. Então, débito em estoque de mercadorias. Tá? Agora, essa compra foi feita à vista ou foi a prazo? Foi a prazo, gerei um passivo. O passivo é crédito. Crédito sempre vai aumentar por crédito, ou seja, o passivo sempre vai aumentar por crédito. Então, crédito na conta fornecedores. Então, esse é o lançamento sugerido do regime de competência. Ou seja, eu não paguei, mas o fato gerador ocorreu, então eu vou fazer o lançamento. Legal aqui? Show de bola? Da mesma forma, se eu vender mercadoria, uma mercadoria qualquer, o valor deverá ser integralmente contabilizado no ato da venda
mesmo que eu não receba no ato por aquela venda, mesmo que o cliente tenha negociado uma entrada e o restante do pagamento para 30 ou 60 dias. Então, ou seja, mesmo que eu não reconheça o caixa, não que eu não tenha entrada de caixa, eu tenho o fato gerador. Esse fato gerador vai propiciar o quê? Um reconhecimento de uma receita. E a receita, meus amigos, ela é o quê? Uma conta credora que aumenta por crédito, é a origem de recursos, tá? Como eu tenho uma contrapartida de contas a receber, eu conto a receber um direito. Um direito é um ativo. O ativo é devedor. Então o ativo aumenta por débito. Então, ou seja, eu tive um aumento na conta de ativo, a débito, e um aumento na conta de receita, a crédito aqui. Legal? Bacana? Bom, então cabe ressaltar que a contabilidade, de maneira geral, né, segue os pronunciamentos contábeis, CPCs, né, e o CPC 00, estrutura conceitual, estabelece o regime de competência como recomendado para as demonstrações contábeis das entidades, exceto o fluxo de caixa, obviamente. Além disso, a própria Lei 6.404, que nós falamos sobre ela, em seu artigo 177, prevê o regime de competência como regra para a escrituração das sociedades anônimas. Então, ou seja, a contabilidade, de uma maneira geral, né, uma escrituração regular, ela é feita através do regime de competência. Tá? Então, ou seja, por fim, o regime de competência também é aplicado na declaração do imposto de renda de pessoa jurídica, quando o pagamento do tributo tiver como base o lucro real. Ou seja, a lógica é, eu vou tributar sobre as minhas receitas que foram reconhecidas, não que necessariamente elas foram recebidas. Tá? Então, ficar atento em relação a essas questões. Maravilha aí? Beleza? Bom, o regime de competência é utilizado na construção de relatórios demonstrativos, né, da empresa que tem como finalidade a compreensão do negócio e da sua capacidade de gerar riqueza. Então, quais são as vantagens da utilização do regime de competência? Demonstrar rentabilidade do negócio, né, se as receitas realizadas no longo prazo cobrirão as despesas, se haverá lucro, excluir da análise variações de curto prazo, né, auxiliar mudança de direção do empreendimento se os resultados forem insatisfatórios, fornece informações para planejar investimentos, cumpre as exigências legais, né, porque na verdade é um modelo que é aceito na nossa legislação societária, acompanha o crescimento do negócio, já que tal regime passa a ser obrigatório quando a empresa atinge certo tamanho. Então, ou seja, o regime de competência ele tem as suas vantagens, mas tem as suas desvantagens. Acaba ignorando a situação real do caixa da empresa, né, porque a DRE ela é o confronto entre receitas e despesas, mesmo que não sejam recebidas e pagas. Pode gerar falsas expectativas de receitas, né, porque muita coisa pode acontecer entre o evento contábil e o pagamento. Por exemplo, aquelas receitas que eu faço, né, de várias vendas a prazo, se eu não reconhecer as possíveis perdas, eu posso estar criando uma falsa expectativa e pode engessar o fluxo de caixa, né, ou seja, mantendo o dinheiro reservado durante todo o ano para uma despesa registrada em janeiro, ainda que o pagamento ocorra apenas em dezembro. Né? Então são as possíveis desvantagens, mas sem dúvida as vantagens superam. Né? Bom, regime de caixa. O regime de caixa é justamente o oposto do regime de competência. Então no regime de caixa, eu registraria receitas e despesas de acordo com as entradas ou saídas de caixa, como se fosse uma conta bancária aqui. E o registro da receita acontece efetivamente quando ocorre o ingresso do recurso, né? Ou seja, no período em que as transações com terceiros foram recebidas. Ou seja, o reconhecimento ocorre no dia que o recebimento ou o ingresso do recurso for confirmado. E os das despesas são reconhecidos quando essas despesas forem efetivamente pagas. Bom, características do regime de caixa obviamente, ele está mais ligado ao fluxo de caixa. Então, por esse motivo, o modelo é componente usado por gestores para fins de avaliação da situação financeira da empresa. Se eu quero avaliar a gestão do fluxo de caixa, obviamente eu vou reconhecer as transações com base no caixa. Então, ele é adotado quando se observa somente a movimentação financeira da companhia. Então, com ele, o gestor consegue visualizar com exatidão a movimentação em determinado momento. E basta acrescentar ou retirar valores do que se encontra no caixa quando as operações são realizadas sem que haja previsões ou projeções. Então, ou seja, basicamente, ela tem uma finalidade muito gerencial, né? Se eu quiser controlar o fluxo de caixa, e se a empresa for obrigada
a realizar a demonstração dos fluxos de caixa. Então eu preciso entender o razonete, né, os lançamentos contábeis que afetaram o meu caixa e os meus equivalentes de caixa. Legal aí, gente? Beleza? Então, mantendo sob controle os recebimentos do período, as empresas enquadradas no regime de lucro presumido, além das micro e pequenas empresas, podem fazer a contabilidade e pagar os tributos usando o regime de caixa. Tá? Ou seja, então, as empresas de lucro presumido podem usar o regime de caixa para tributação. E as empresas que acabam não tendo a escrituração regular, podem também utilizar o regime de caixa. E, a partir do regime de caixa, também é possível elaborar quem? A demonstração dos fluxos de caixa, né? Que é a nossa DFC, que é uma demonstração que veio como obrigatória para as empresas de capital aberto, né? Ou as empresas de capital fechado com patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais. Legal aqui? Bacana? Vantagens do fluxo de caixa. Normalmente são as desvantagens. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Nós estamos oferecendo 3 opções de curso a preço bastante acessíveis aí. Tem curso até de R$ 20 aí, que é a parte de conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos 2 cursos específicos, assistente de administração completaço e um super curso básico de técnico de contabilidade. Qualquer um desses cursos eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado. Só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui. Clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.